Na guerra, pilhar o inimigo, assaltá-lo, não era tido como desonroso na alvorada do século XVI. Venceria a guerra quem roubasse mais e melhor. Em Portugal, se dizia fazer presas, modo eficaz de enfraquecer o inimigo e levá-lo a definhar. Quando o oponente era islâmico, valia tudo. No início da presença portuguesa no Índico, assaltar embarcações não se tratava de corso nem de pirataria, mas de puro e simples ato de guerra, de Estado, primeiro contra Calicut, que se negara ao comércio. Em seguida, navios de guerra foram espalhados no acesso ao Golfo de Aden, caminho obrigatório entre a Ásia, a África e o coração dos domínios muçulmanos. À superioridade da artilharia da Armada Portuguesa se somava a vocação assaltante dos marinheiros. Não passava um barco islâmico sem ser saqueado, senão também afundado. Passageiros e marinheiros eram mortos ou escravizados. A tripulação atacante ficava, por norma, com 20% do produto do roubo, por vezes mais, não contabilizado oficialmente. As rápidas conquistas de Goa, Malaca e Hormuz e o senhorio da África, de Sofala a Melinde, impunham a superioridade costeira. Em menos de 2 décadas após a viagem inaugural de Vasco da Gama, Portugal era senhor de mais da metade do comércio global, com 2 oceanos para chamar de seus, Atlântico Sul e Índico. Para que mais roubar? Porque, em 1512, Afonso de Albuquerque dizia que fazer presas era a maior fonte de receitas de Portugal. Era fácil, rápido, preciso. Ouro, especiarias e os próprios navios se conseguia de graça, bastando apontar-lhes os canhões. Poucos escolhiam resistir. Esse inigualável comandante era contra a pirataria, cometida por bandidos comuns, e mesmo contra o corso, que se diferenciava da pirataria nua e crua por um detalhe: os particulares tinham a autorização de um Estado para assaltar navios de outra nacionalidade especificada. Os sucessores de Albuquerque, a contar de 1515, eram de outra opinião. Se os piratas fossem portugueses, os danos aos inimigos traziam benefícios por si mesmos. O Estado da Índia português só reprimiria ataques a embarcações de aliados, ainda assim com pouco rigor e eficiência. Quando os governantes nativos amigos reclamavam, punha-se a culpa nos ladrões. São nossos, mas se trata de renegados ou desertores. É difícil controlar essa gente. Eram desertores mesmo, entre os quais alguns nobres, como Jerônimo de Souza e Diogo Soares, bestas feras inclementes. Acabariam perdoados e reintegrados ao Estado. Quanto à gente miúda, os soldados, a deserção tinha forte apelo, dado que os soldos eram baixos e recebidos com atraso. Uma vez evadidos ao controle do governo, dificilmente eram alcançados pela armada e, se fossem bem-sucedidos, podiam contar com o reconhecimento de seus méritos pelas autoridades lusas. Um orgulho para seu país. Ninguém se destacou mais na atividade quanto os apelidados feringes, mercenários a soldo do reino birmanês de Arracão, numa área em que a presença estatal portuguesa era fraca. Por estarem a serviço de uma monarquia reconhecida, foram promovidos de piratas a corsários. Causaram brutais devastações à região de Bengala, especialmente na área correspondente ao atual Bangladesh. Pilhavam barcos e desembarcavam em pontos mal defendidos, escravizando quem encontrassem. Até 1666, ano em que mudariam de lado, terão feito centenas de milhares de escravos, todos batizados em seguida, de modo que afirmavam com altivez terem feito mais pela evangelização da Ásia do que São Francisco Xavier. De fato, a presença católica nessa região deve muito a esses piratas impiedosos. Em 1607, na sequência de um desentendimento entre Arracão e seus mercenários,
emergiu a figura de Sebastião Gonçalves Tibau, português de nascimento. Na ilha de Sundiva, foi eleito rei de pelo menos 3.000 súditos, fundando um estado pirata. Portugal, sem demora, lhe deu apoio. Acabaram derrotados Tibau e forças estatais portuguesas, retiradas as promessas de mercês antes feitas ao assaltante nacional. Nesse tempo, já estavam a competir com piratas e corsários holandeses e ingleses, estes que ganhariam fama posterior como ladrões de primeira grandeza. Portugal provaria do próprio veneno no Índico. Era do jogo. As nações que não endossaram seus piratas não existem mais. Viraram presas. Ladrão que rouba ladrão